O sol castigava a terra seca com a impiedade de um juiz cruel. E sob aquele céu aberto, Caim encarava Naíma com olhos cansados, marcados pela violência e pelas perdas que o sertão impunha. Ele, pistoleiro endurecido que carregava o fantasma de batalhas passadas nas costas. Ela, viúva Pati, que entre silêncios e feridas invisíveis, carregava o peso esmagador da sobrevivência e da ausência dos seus. Naquele breve instante, palavras não eram necessárias. Ambos sabiam que ali se firmava mais que um acordo. Nascia uma aliança feita de urgência, desconfiança e esperança. O ar, quente e ralo, tremulava na vastidão do sertão. A paisagem era desolada, um palco sem ornamentos, onde o vento sussurrava entre pedras rachadas e arbustos secos, e o solo árido estalava sob os passos cansados dos poucos que ousavam atravessar aquelas terras esquecidas. O céu infinito e implacável pesava como uma sentença, lembrando que ali a vida era promessa constante de luta e dor. Caim andava sozinho havia anos. Cada linha do seu rosto narrava batalhas vencidas e amores perdidos. Seu pistoleiro não era feito apenas de punhos rápidos, mas de decisões impiedosas, que deixaram cicatrizes não só na pele, mas na alma. Naíma, viúva entre as cinzas de seu povo, isolava-se na fronteira cruel, sua coragem escondida atrás dos olhos sombrios, onde a dor da perda se misturava à esperança tênue. Ambos eram frutos partidos das mesmas terras, duros, silenciosos e desconfiados. Nesse cenário de desespero e necessidade, Caim ousou quebrar o silêncio que lhes pesava. Propôs a Naíma um casamento de conveniência, uma união forjada para dupla proteção. Não era questão de afeição, mas de sobrevivência conjunta diante da ameaça constante que espreitava nas sombras do sertão. Ela ouviu, olhos estreitos e boca cerrada, resistindo à ideia que ferisse sua independência e memória, mas ciente de que sozinha enfrentaria o vazio tantas vezes. Assim, sem palavras doces, selaram um pacto silencioso, ambos prontos para enfrentar o que viesse, sem confiança, mas com cautela. As primeiras horas após o acordo foram carcomidas por um silêncio pesado, onde olhares evitavam se cruzar por medo do que poderiam revelar. Caim se mantinha distante, olhos pontos de aço distraídos por lembranças difíceis, enquanto Naíma se contentava em observar o fogo que, trêmulo, aquecia o acampamento improvisado, engolindo, aos poucos, sua resistência. Cada gesto era medido, cada palavra dita com peso. A tensão crescente carregava o passado invisível que compartilhavam, os medos, as perdas, as traições, na limitação daquele frágil convívio. Quando a noite começou a se insinuar no horizonte, um rumor cortou o silêncio da imensidão. Ao longe, uma sombra de cavaleiro surgia, carregando o peso da ameaça inexorável. Caçadores de recompensas, conhecidos por ser implacáveis e sem misericórdia, já pisavam firme o caminho que levaria até o acampamento onde Caim e Naíma se amontoavam contra o destino. Os olhos dela se firmaram no brilho distante das lanternas, o pulso acelerado denunciando a urgência que se instaurava. Ele apertou a mão no coldre, percebendo que a aposta feita naquele acordo podia custar muito mais que a própria vida. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras, esquecidas, nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando
para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O sol já desaparecia no horizonte, quando o cheiro de pólvora ainda queimava o ar pesado ao redor do acampamento improvisado. Caim engatilhou seu revólver, a mão firme, a respiração controlada. À sua frente, Nahima avançava com um arco em riste, olhos afiados como os de uma águia, pronta para o bote. Os passos abafados dos caçadores ecoavam entre as pedras secas, silhuetas de ameaças encurvadas pelo peso da caçada iminente. A luta pela sobrevivência se anunciava, brutal e implacável, mas Caim e Nahima se encontravam lado a lado, unidos pela necessidade urgente de enfrentar a sombra que se aproximava. Os primeiros tiros cortaram a noite fria, estrelas cadentes marcando o sangue que logo mancharia a terra. Caim se atirou para trás de um tronco rachado, recarregando com a destreza que só o tempo e a guerra concedem. Nahima deslizou entre as sombras, disparando flechas certeiras, cada uma promessa de dor para aqueles que ousassem se aproximar demais. Ela não tinha luxo para temer. O passado havia lhe ensinado a lutar com ferocidade e a desconfiar até da própria sombra. O som do aço batendo contra a pedra, os gritos de ordem e agonia, tudo era parte de uma coreografia macabra que eles precisavam dominar para sobreviver. De repente, Caim percebeu que os atacantes não eram meros mercenários, mas soldados direcionados por uma mão cruel. Garrett, seu velho inimigo, o mesmo que cobiçava as terras e a cabeça do pistoleiro. A cada disparo do revólver, a raiva reprimida se inflamava, alimentando a chama gelada que queimava em seu peito. Nahima observava a transformação. Um homem marcado por dores e traições, mas também capaz da mais radical lealdade. Não se tratava mais apenas de escapar. Era a guerra travada entre fantasmas do passado e o frágil fio do futuro. A emboscada se estendeu por horas, até que o último suspiro de resistência dos caçadores cedeu. O silêncio voltou, pesado, deixando no ar o gosto amargo da violência inevitável. Caim fungou o cheiro de pólvora e sangue misturados, olhos queimando por dentro enquanto se voltava para Nahima. A ameaça só cresce, disse com a voz rouca. Garrett não vai parar até me ver morto ou sem nada. Ela assentiu, a fúria contida emergindo agora no olhar profundo daquela mulher. E nós? Somos apenas dois, cercados. Precisamos ser mais do que isso. Ele tem seus homens, seus olheiros, e nós só temos nossa astúcia e essa terra dura. A convivência forçada que começara em silêncio agora grutava suas tensões. Caim, constantemente alerta, calculava cada passo, mas era Nahima quem revelava em cada gesto e palavra uma força que o surpreendia. Ela ousava questionar suas decisões, não por desrespeito, mas por um instinto de quem lutou para se defender desde o nascimento. No entanto, as feridas invisíveis que carregavam impediam que confiassem plenamente um no outro. A noite os cobriu novamente, e com ela os segredos que se recusavam a partilhar. Entre as cinzas do fogo ainda quente, Nahima passou o olhar sobre Caim e algo brilhou. Repousado sob a jaqueta de couro, um pequeno medalhão de prata chamava sua atenção. Hesitante, ela estendeu a mão, os dedos trêmulos não apenas pelo calor da luta, mas pelo peso do que aquele objeto significava. "De quem é isso?" perguntou, a voz baixa, quase um sussurro de relutância.
Caim desviou o olhar, apertando o medalhão. Era do meu passado, do homem que perdi antes de você. O silêncio que caiu entre eles foi denso e cheio de sombras. Nahima sentiu cada palavra tão cortante quanto a lâmina de um punhal. O objeto trazia à tona memórias dolorosas, do esposo que lhe fora arrancado, das promessas quebradas, do sangue e do fogo que consomem famílias e tribos. A distância emocional que tentavam manter vacilou, deixando expostas feridas antigas e recentes. A presença daquele símbolo lembrava-lhes que, apesar da aliança feita, cada um trazia seus demônios. Caim virou-se abruptamente, a agitação crescendo junto com a tensão entre eles. Não vim aqui para dar explicações que você não pediu, mas saiba que o que houve antes não vai definir o que estamos tentando construir agora. Nahima o fitou com olhos ardentes, a voz firme, apesar do conflito interno. Você acha que pode apagar tudo com um pacto? Não somos tão simples, Caim. Eu e você e esse medalhão. Ele pesa mais do que a terra seca que pisamos. A conversa virou um duelo silencioso de vontades. O passado sussurrava ameaças e o presente exigia coragem. Os segredos compartilhados inadvertidamente abriram uma brecha entre eles, manifestando o espectro das perdas que carregavam. Mas em meio à dureza, uma chama tênue se acendia, um gesto, um olhar, a compreensão silenciosa de que precisavam um do outro para enfrentar o que vinha pela frente. Na manhã seguinte, enquanto o sol tímido queimava a névoa da noite, Nahima guardou o medalhão em um saco de couro, evitando o olhar de Caim. Ela sabia que aquele símbolo não era apenas um pedaço de metal. Era a prova de que suas histórias estavam entrelaçadas por fios invisíveis, dividindo medo e esperança. Por mais que tentassem erguer muros, o destino parecia querer desfiar suas defesas lentas e firmes. E assim, enquanto continuavam a jornada tortuosa, o silêncio ficou pesado com perguntas não feitas. Até que, numa sombra distante, Nahima avistou algo que jamais esperaria. Um pedaço de tecido, meio enterrado na poeira, que trazia uma velha marca que só seu povo conhecia. Um sinal de que ela não estava tão sozinha quanto pensava, e que talvez uma nova esperança estivesse surgindo para iluminar o caminho mais obscuro desta aliança. Foi nessa descoberta inesperada que a tensão entre os dois atingiu um ponto de inflexão, uma promessa de que o passado teria que esperar, enquanto o presente cobrava decisões que nem Caim nem Nahima podiam mais adiar. O que ela faria com aquela esperança? Era o começo de uma mudança que ninguém naquela terra seca poderia prever. O vento carregava a poeira seca em espirais que dançavam entre as pedras. Mas era a presença de Tawa que dava nova inquietação ao acampamento. A jovem guerreira Apache surgiu entre as sombras da manhã, seus olhos em chamas de fogo contido. A aproximação fora silenciosa, no limite da vigilância de Caim e Nahima, mas seu olhar fulminante não deixava espaço para meias palavras. Nahima permanecia firme, porém o peso da reprovação de sua sobrinha era uma flecha certeira que atravessava o silêncio entre elas. Como pode aceitar isso? Questionou Tawa, a voz firme, como aço contra rocha. Um casamento de conveniência entre você e um estoleiro marcado pela violência. Esta aliança não é honra, é entrega. Nahima desviou o olhar, as mãos entrelaçando-se nervosamente. Era uma mulher moldada pela perda, pela dureza do deserto e pelo silêncio das lembranças. E a hesitação de Tawa
Mexia com a fragilidade oculta por trás da couraça que ela vestia diariamente. Não são escolhas fáceis, mas o perigo não espera. A voz falhava, carregada de dúvidas e resignação. Caim permaneceu calado, de pé próximo ao fogo moribundo, seus olhos escuros como a noite que o cercava. Taua o estudava com desconfiança. Um jovem que via nele algo além da fera endurecida, talvez um protetor necessário. Você pode ser tudo o que a viúva teme e despreza, mas vejo na sua mão a determinação que ela sabia precisar, admitiu. A jovem, um fio de respeito emergindo em suas palavras rudes. O ar entre os três estava tenso, cheio de palavras não ditas e memórias soterradas. Taua não era apenas sobrinha de Nahima, era a ligação com a terra dos ancestrais, a herança viva da resistência que se recusava a morrer. E agora, hesitante, ela se colocava entre a viúva e o pistoleiro, um escudo silencioso entre o passado e o incerto presente, enquanto as sombras se afinavam com o sol que subia. A periferia da região começou a se encher de rumores e passos. Um murmúrio chegou aos ouvidos de Nahima pelo ventre escaldante. A patrulha do xerife, ocupada em varrer os arredores em busca de foras da lei, começava a fechar o cerco. O nome de Caim ecoava nas bocas secas da fronteira, não apenas como pistoleiro impiedoso, mas como traidor. Alguém que abandonou antigos parceiros e vantagens para virar as costas aos seus. O passado pesado de Caim brotava como nuvem de tempestade no horizonte. Numa noite carregada de silêncios e segredos, Caim resolveu romper a tensão que parecia divisar a todos. Sentou-se perto de Nahima, os olhos fixos no fogo que lambia as sombras com línguas vermelhas e trêmulas. A voz saiu grossa, desgastada pela luta e pela amargura. Eu não sou o homem que você pensa. Há muitos que me procuram, não só inimigos, mas aqueles a quem traí. Quem acredita que posso ser apenas um pistoleiro solitário, sem passado sórdido, está enganado. Nahima o encarou, a dureza de seu passado refletida na fúria contida que se insurgia entre seus olhos. Você acha que pode apagar tudo com palavras? A pergunta feriu o ar, tão pesada quanto os anos que ambos carregavam. Não há pacto que esconda uma marca do que foi feito. Não aqui, e não comigo. Caim suspirou buscando forças em lembranças frias. Não fiz tudo certo. Errei. Sofri. Perdi. Mas ainda estou aqui. E mesmo com tantos fantasmas ao meu redor, prometo que você é a única coisa que não forjei. A única certeza que não vou deixar escapar. Taua escutava em silêncio, o semblante endurecendo ao entender o que o pistoleiro confessava. Havia lutas em Caim que não poderiam ser vistas na superfície. Batalhas contra sombras invisíveis. E ela sabia que proteger Nahima significava aceitar esses fardos, ainda que por enquanto fosse apenas uma guerra de sobrevivência. Na madrugada seguinte, enquanto uma névoa pálida envolvia a terra escura, Nahima caminhava entre a vegetação ressequida, atento aos mínimos sons da natureza. Foi então que seus olhos captaram um fragmento estranho enterrado na poeira. Um pedaço de tecido velho, quase consumido pelo tempo, mas marcado por um símbolo inconfundível. A mesma marca dos Apaches, distinta e ancestral, talhada com um cuidado que apenas o seu povo conheceria. Naquele instante, toda a dureza que a cercava cedeu espaço a um brilho inesperado, um lampejo de esperança no meio da aridez. Não estava sozinha.
Algo além da aliança forçada que envolvia Caim e as sombras do passado começava a nascer. Algo que poderia resgatar não só a memória do seu povo, mas a ela própria, levá-la para além do cansaço, da raiva e da perda. Caim, vindo atrás dela, percebeu a transformação no olhar de Naíma. "O que encontrou?" perguntou, a voz rouca carregada de curiosidade e um toque de cautela. "Um sinal", respondeu ela, segurando o tecido com cuidado, como se tocasse a alma do mundo. "Não estamos tão isolados quanto pensamos. Ainda há quem lute, quem espere." A promessa implícita naquela frase se espalhou pelo acampamento, como vento que anuncia tempestades e também renovação. Taua ergueu o queixo, o semblante menos duro, o coração apertado pela mistura de receio e esperança. Caim sorriu, um sorriso raro e carregado de significado. Então nossa história ainda tem capítulos que escrever. Mas o destino não concedia trégua, nem mesmo para os que buscavam esperança. Enquanto os três olhavam para o horizonte árido, a noite levava até eles o som distante de cascos de cavalo. A patrulha do xerife estava a caminho, e Caim sabia que suas batalhas pessoais estavam longe de acabar. Antes que o próximo estágio da jornada pudesse começar, ele falou, baixando a voz: "Preciso que saiba, não sou o herói que todos imaginam. Fui traidor de muitos, e essa é a mancha que me persegue mais que os tiros na pele." Naíma fitou Caim, o silêncio entre eles mais pesado do que qualquer palavra. A aliança pragmática começava a se transformar em algo mais profundo, mas o passado, como sempre, aguardava para testar os frágeis laços com sua sombra inclemente. O sol já havia desaparecido por trás das colinas ressequidas e a noite, fria e silenciosa, envolvia o acampamento com um manto pesado. O ar secava a garganta e o chão parecia se rachar em cada passo. Caim sentia o peso do próprio corpo exausto, a respiração curta sob a ferida profunda que o pulsava do lado direito. O ataque inesperado dos pistoleiros rivais na escuridão ainda pulsava nas suas veias. Olhar turvo e mãos trêmulas de dor contida. A lâmina de uma bala que acertara sua costela perfurava não só a carne, mas a esperança quase nascente que ele ousara sentir naquela aliança com Naíma. Naíma carregava Caim com força surpreendente, para alguém que a muitos parecia frágil. Seu semblante endurecido deixava escapar uma urgência ancestral. Não havia espaço para fraquezas naquele deserto implacável. O cansaço mal tocava seus olhos que se mantinham atentos a cada som da noite. Entre as sombras, ela montou rapidamente um abrigo improvisado, tirando com mãos firmes panos limpos e ervas curativas que a terra ofertava, ensinamentos das lembranças de seu povo Apate que recusava morrer junto com ela. "Você não pode ceder agora", murmurou, a voz firme, mas carregada de afeto contido. "Não aqui. Não para eles." Sua mão ligeira tocava com cuidado a roupa rasgada, limpando a sujeira da pele com um pedaço de pano umedecido. Caim lutava contra a dor com a mesma coragem que gastara nas trincheiras da vida. Os olhos semicerrados guardando um misto de dor e recusa em desistir. "Não vou cair assim. Ainda não." A noite parecia mais longa do que nunca, e as estrelas, testemunhas mudas da luta, pareciam piscar com uma paixão distante. Naíma partilhava silêncios e segredos com aquele homem que antes seria um estranho, mas agora era um enigma do qual dependia.
Ela relatava, na quietude entre os tratamentos, as histórias antigas de cura e resiliência do seu povo. Suas palavras afiadas, após um longo tempo de silêncio. A terra ainda cura, se soubermos escutar. Não confio no mundo, Caim, mas confio nesses remédios que aprendi. Quero que viva, mesmo que eu saiba que o amanhã é incerto. A ferida latejava, mas Caim sentiu ali uma mão firme, um calor real que abria brechas na epidérmia da sua resistência. Ele sabia que essa não era a luta de um só, e pela primeira vez compreendia o peso de confiar em alguém diferente de si mesmo. Eu aprendo com você, disse, a voz rouca, mas temo que está por vir mais que esta dor. Enquanto Naíma mexia como fogo em brasa, lançando raízes secas para queimar, o silêncio foi cortado por um ruído distante, árvores balançando, um suspiro do vento que carregava algo mais sinistro do que a brisa noturna. Caim esticou o braço para alcançar sua arma, mas o esforço quase o derrubou. Naíma o impediu com urgência no olhar, indicando que o perigo não vinha só de pistoleiros rivais, mas também do próprio terreno, das feras famintas que naquela noite rondavam a sede deles. Devemos ficar atentos, avisou ela. Os lobos farejam sangue e vulnerabilidade. A tensão crescia, uma quietude tensa que se transformava em vigília constante. Caim, apesar da ferida, tentava manter a guarda alta, olhos vagos para a escuridão. Já vivi noites assim, Naíma, porém nunca com tanto a perder. O amanhecer trouxe luz pálida e renovada, mas nenhum alívio para Caim. Naíma, agora líder e cuidadora, organizava o que restara de suprimentos, preparando porções diminutas enquanto falava com uma autoridade que surpreendia qualquer observador. A sobrevivência é mais que força, Caim. É também paciência, adaptação. Suas palavras eram uma mistura de instrução e convite à mudança, um chamado para que ele enxergasse o mundo com seus olhos. Caim observava aquela mulher, que há poucos dias resistia ao contato, mostrando-se agora a guardiã daquele vínculo inesperado. Ela ensinava para ele a paciência da terra, onde até o menor sinal podia evitar a fome e a morte. Me ensine, então, murmurou, a confiar no solo duro, como confio na minha arma. Pouco a pouco, a relação entre eles se suavizava nas trocas pequenas. Um sorriso quase impossível. Um toque breve para garantir que o outro seguia ali, firme. No entanto, o passado implacável de Naíma continuava a sussurrar nas entrelinhas. Numa noite mais silenciosa, ela quebrou o muro da reserva habitual, revelando sua dor mais profunda. Perdi meu marido para o fogo e para a ganância dos brancos. Minha tribo foi dizimada. Por isso não sei amar, Caim. Não sei confiar novamente. Caim sentiu o nó na garganta, a dureza de sua própria vida refletida nas palavras dela. Também carrego fantasmas que me impedem de acreditar em dias melhores, confessou, a voz trêmula, abreviando a distância entre eles. Mas não podemos fugir para sempre. A honestidade inesperada era uma ponte frágil, porém certa. E no primeiro raio de sol, quando Naíma preparava a água quente num pote rústico, Caim sentiu algo se romper. A barreira de ferro da solidão rigorosa que o acompanhara por tanto tempo. Ele não era mais só pistoleiro ferido. Ali naquele deserto cruel, estava alguém disposto a lutar na mesma trincheira, com feridas abertas, mas corações que pulsavam com uma esperança tênue. Foi quando o ranger seco de cavalos e o sussurrar de vozes ameaçadoras surgiu no horizonte, feito trovão anunciado pela aridez. Naíma ergueu os olhos, o corpo rígido, e sem palavras disse: Eles vêm, pistoleiros,
Não é só fogo e dor, Caim. É guerra. Você vai precisar de mim agora, mais do que nunca. Caim apanhou a arma com a mão que não latejava. E eu vou confiar em você para não deixar que morra antes do amanhecer. Ambos se prepararam. O silêncio entre eles agora, carregado de uma promessa não dita. Naquela fronteira sem misericórdia, suas vidas pendiam na ponta de uma faca, e Nahima era a líder que Caim jamais imaginara seguir. A esperança que surgia em meio à desolação. O vento trouxe a ameaça final daquela noite. Os cascos se multiplicavam, as vozes ganhavam forma no ar rarefeito e feroz. Eles não tinham tempo para hesitar. E no instante em que as sombras dos cavalos avançavam sobre a penumbra, Nahima assumiu a dianteira, espada em punho, olhos ardendo com a liberdade e a força do seu povo. Caim ferido a seguia, não mais como pistoleiro solitário, mas como parte de uma aliança que começava a rasgar os véus da dor. A batalha que viria não seria apenas pela vida, mas pela chance de um futuro diferente. E enquanto os inimigos cavalgavam em direção ao acampamento, um pensamento congelava o silêncio entre eles. Nahima sabia que naquele ataque, sua coragem testaria não só o corpo ferido de Caim, mas a própria alma daquela união improvável. O destino os esperava. E eles não tinham mais escapatória. A brisa morna carregava o cheiro de terra seca e folhas queimadas, espalhando pela clareira a tensão que se instalava como um brigado invisível. Nahima, com as mãos firmes, limpava a última das feridas abertas na pele de Caim. Os olhos dela não escondiam o peso daquela responsabilidade. Cuidar de um homem. Como ele era mais do que remendos e ervas. Era lidar com os fantasmas que o pistoleiro carregava nas entranhas. Ela observava as cicatrizes que se revelavam para além da pele. As marcas que a batalha não fora capaz de apagar. Caim permanecia quieto, os músculos tensos pelo esforço de permanecer consciente. As pálpebras descansavam parcialmente sobre olhos que buscavam resistir à dor lancinante. O silêncio entre eles era tanto cuidado quanto confissão muda, ela, mergulhada num afeto que ainda não sabia nomear. Ele, despido das defesas costumeiras pela agudeza da vulnerabilidade. Quando finalmente alcançou o olhar dela, Caim tentou esboçar uma fração de sorriso, trêmulo, porém sincero. Você está aqui, ele disse, sussurrando, e essa é a diferença entre viver e sucumbir. Nahima apertou os lábios, lutando para não deixar que a suavidade invadisse a dureza necessária à sobrevivência diária. Foi então que o som de cascos cortou o ar, quebrando a quietude como um trovão distante. Caim franziu a testa, o corpo reagindo imediatamente apesar da fraqueza. Nahima levantou-se devagar, os olhos vasculhando a sombra dos postos distantes que se aproximavam. Marcos, murmurou Caim, a voz endurecida pelo receio. A figura do homem surgiu entre as árvores, as botas afundando no chão seco, enquanto seus olhos brilhavam com uma mistura de familiaridade e mistério. Marcos trazia um silêncio de alguém acostumado a carregar segredos nas costas, e a sombra de suas intenções indecifráveis fazia ecoar a dúvida que corria sob a pele de Caim. O fazendeiro Garrett fechou o cerco, avisou Marcos com voz firme, pesar carregado na fala. Se querem sair vivos disso, precisarão de algo mais do que estratégia. Precisam de aliados. Seu olhar desviou para Nahima, a sujeira e o sangue no rosto dela lhe dando um ar quase guerreiro, intocável. E Marcos ponderou, medindo riscos e recompensas. Caim estreitou os olhos. Não confiava. Por que deveria acreditar em você? A pergunta brotou amarga, carregada de lembranças que teimavam em não cair no esquecimento.
Marcos deu de ombros. Um leve sorriso torto que sabia esconder mais do que revelava. Porque a esta altura, eu também não sei em quem confiar. Naíma interveio, a voz cortante entre eles. Se suas intenções são dúbias, não nos ajude. Marcos ergueu as mãos num gesto quase pacificador, um sinal de que não buscava conflito. Pelo menos, não ainda. Não vim pra guerra solo. Essa aliança é maior do que qualquer uma aqui, inclusive você, Caim. Enquanto Marcos falava, uma sombra se moveu atrás das árvores próximas. Caim virou a cabeça com rapidez investigadora. Fato que o fez flagrar o homem trocando uma palavra baixa com uma figura desconhecida. Um vulto encapuzado cujo rosto permanecia oculto. A suspeita brilhou como a lâmina de uma faca nas entranhas de Caim. A traição, ou a simples possibilidade dela, era um aviso, um punhal invisível que cortava o pouco de confiança que começava a germinar. O pistoleiro endureceu a postura, a mão repousando com firmeza sobre o coldre. Quem é ele? A pergunta parecia mais um desafio, causado por uma flecha de desconfiança. Marcos desviou o olhar, consciente do quão tênue era. A linha que caminhavam. Um antigo conhecido, alguém que tem interesses próprios. Mas por ora, esse não é o nosso problema imediato. A frase soou como promessa vaga e ameaça oculta. Naíma tomou fôlego, a atmosfera carregada de inquietação a impulsionando a agir. Não podemos nos dar ao luxo de nos dividir. Garrett não espera que choquemos entre nós. Ela olhou para Cain, buscando nas expressões dele a decisão que precisavam, o compromisso que traria força à luta. Cain sabia que, apesar das dúvidas, não tinham alternativa. Marcos poderia ser uma carta que se queimava antes do jogo terminar, mas também poderia ser a chave para sobreviver. Uniremos forças, afirmou Cain com voz seca, a ferida latejando, mas a determinação pulsando como aço. Mas aviso, um passo em falso. Marcos, e não restará meio caminho. Marcos assentiu, o semblante firme, e pela primeira vez a aliança improvisada ganhava forma concreta. Tal apareceu seguida por um pequeno grupo de guerreiros Apache, rostos endurecidos e atentos, prontos para lutar sob o comando da jovem guerreira. Seus olhos penetrantes escanearam Cain e Marcos, medindo a fogueira da confiança que precisavam acender. Naíma sentiu um fio de força renovada crescer no peito. Não estavam completamente sozinhos na fronteira. Logo após a reunião, enquanto cada um preparava suas armas e estratégias, Naíma encontrou Marcos afastado do grupo, com um maço de documentos antigos espremidos entre os dedos calejados, relíquias do passado de Cain, que traziam à tona sombras silenciosas, nomes riscados, traições encobertas, alianças desfeitas entre sangue e mentira. O ar pareceu pesar. Ainda mais naquele instante. Naíma deixou que os papéis deslizassem entre as mãos, o olhar fixo nas palavras que poderiam derrubar não só um homem, mas toda a frágil confiança construída até então. A nova ameaça não vinha somente de Garrett, vinha do passado que os caçava como fantasmas. Quando a noite caiu, Caim encarou Naíma frente a frente, a voz carregada de um grave misto de medo e desafio. Você sabe tudo agora. Preciso que confie em mim, mas tenho medo de perder você. A única pessoa que talvez ainda acredite que posso ser mais que um traidor. O silêncio que se seguiu foi um campo minado entre confissão e esperança. Naíma respirou fundo, a decisão pendendo no ar. A luta não seria apenas contra um inimigo visível, mas contra o próprio passado, as feridas que só o tempo poderia tentar curar, se ainda houvesse tempo. E enquanto a noite os engolia, o som distante de cavalos soou no horizonte,
marcando que a tormenta estava prestes a romper. Caim observou, os olhos brilhando com uma chama renovada, mais feroz e desesperada do que nunca. Algo está para acontecer, muito maior do que todos nós. O silêncio de antes deu lugar a um presságio pesado. A guerra entre passado e presente estava apenas começando. O ar estava denso naquele acampamento silencioso, carregado de uma tensão quase palpável. Caim e Marcos se encaravam, olhos duros, corpos tensos como cordas de violão prestes a se romper. A ferida no lado de Caim latejava, uma lembrança viva da última emboscada. Mas era o peso da desconfiança que fazia seu coração pulsar com mais força. Marcos, calmo, mas distante, lançou um meio sorriso que não alcançava os olhos. Você não pode me matar agora, Caim. Preciso mais do que nunca de aliados. Caim estreitou o olhar. Aliados? Depois de tudo, você acha que vou confiar em um homem que troca informações pelas sombras? A voz de Naíma cortou o ar como um golpe certeiro. Parem. Ela se colocou à frente, firme, como uma muralha. Vocês dois carregam feridas antigas, mas a guerra está às portas, e não haverá vitória para quem se dividir. A intenção era clara. Foi ela quem injetou num instante de silêncio a trégua relutante que o momento exigia. Marcos suspirou, repuxando ombros. Temos um inimigo comum. Garrett está fechando o cerco, e só com a força de todos poderemos resistir. Caim manteve a mão firme sobre o coldre, mas um lampejo de razão clareou seus olhos. Muito bem. Por enquanto, um passo em falso. Sua ameaça pairava no ar sombrio da noite. Foi então que Tao apareceu, movendo-se silenciosa como uma sombra entre as pedras secas, seguida por um pequeno grupo de guerreiros Apache. Seus rostos compostos, disciplinados, mostravam o fogo da luta que carregavam nas entranhas. A chegada da jovem guerreira trouxe uma nova centelha para o acampamento. Naíma sentiu o peito apertar. Não estavam sós. Com os preparativos para a luta em andamento, Naíma afastou-se e encontrou Marcos no canto do acampamento. Ele segurava documentos antigos, com nomes roscados e frases que denunciavam traições há muito enterradas. As sombras daquele papel eram como punhais invisíveis, revelando segredos que podiam destruir a frágil aliança que começava a se formar. Ela leu cada palavra em silêncio, seu olhar fixo revelando a profundidade da tempestade que aquelas páginas poderiam desencadear. Esses são os fantasmas que te perseguem, Caim murmurou quase para si mesma. Marcos, observando, não fez objeção, seu rosto marcado pela rotina da desconfiança. Quando a noite caiu novamente, o calor do fogo não era suficiente para afastar o frio que se instalara entre eles. Caim encarou Naíma, o peso da revelação estampada em cada linha do seu rosto. Você sabe tudo agora. Sua voz saiu rouca, carregada de medo e desespero. Tenho medo de perder você, a única que talvez acredite que posso ser mais que um traidor. Naíma permaneceu em silêncio por longos segundos, medindo cada palavra antes de responder. Não é o passado que nos define, Caim, mas o que escolhermos fazer daqui para frente. Sua firmeza era um escudo, mas a verdade da fragilidade no olhar entregava a complexidade daquela confiança recém-nascida. Um trote distante se ouviu no horizonte, o som cortando o silêncio com a urgência de um aviso. Cavalos aproximavam-se, trazendo consigo a certeza de que o cerco imposto por Garrett não daria trégua. Caim apertou os punhos. Olhos ardiam em chamas contidas. Algo está para acontecer. Muito maior do que todos nós. A frase saiu como um sussurro ameaçador, carregando todo o peso de uma tormenta que se aproximava para testar não só corpos,
mas almas. O leste ainda guardava as últimas sombras da noite, quando o grupo se reuniu sob o silêncio pesado do acampamento. Caim e Nahima, frente a frente, sentiam o estalar da tensão pendurada no ar. Uma corda invisível que ameaçava se romper a qualquer instante. As palavras que Nahima havia lançado momentos antes ainda ecoavam, retumbando entre eles com a força de um martelo. A redenção do pistoleiro dependia do que ele faria agora, não do que fora no passado. Caim ergueu os olhos, enfrentando aqueles de Nahima com uma intensidade dura, mas humilde. Se minha cabeça pesa tanto pela traição, então que minhas ações agora sejam o eixo do que virá. A voz saiu firme, com o fio eterno da luta escorrendo em cada sílaba. Naquela decisão, a divisão pendia entre o medo que os envolvia e a lealdade tênue que os unia. Marcos, sentado à sombra de uma árvore retorcida, observava com olhos de quem analisa uma mesa de xadrez cujas peças estão dispostas para a batalha. Mas antes que as desconfianças aprofundassem o abismo, um estrondo distante rompeu a quietude, como um trovão cortado pela secura do sertão. O ataque era súbito, impiedoso. Garotos de Garret invadindo a fortaleza improvisada, com a violência de malfeitores acostumados a se alimentar do medo alheio. O cheiro acre de pólvora e o clangor metálico de armas ressoavam no silêncio agora partido. Nahima avançou primeiro, seus olhos uma chama viva, atitude que dizia mais que 1000 palavras. Ela brandia sua faca com a precisão de quem conhece a fragilidade e a força nas pontas da lâmina. Tawa, sua sobrinha, surgiu como um relâmpago no campo de batalha, arqueira silenciosa que traduzia em flechas toda a ira do seu povo. Cada disparo certeiro abrindo caminho entre os inimigos. Caim, mesmo com a pele marcada pela dor das feridas recentes, moveu-se com a tenacidade do caçador que aprendeu a ler sombras e trair o silêncio. O revólver rendia ao seu chamado. Cada disparo um grito contido de guerra e sobrevivência. Por um momento, eles não eram apenas 3. Eram o coração pulsante daquela resistência, enfrentando o mundo com as costas coladas e os olhos em chamas. A batalha se desenrolava com ritmo frenético, o solo se tingindo de suor, sangue e poeira, tudo misturado em uma dança brutal e desesperada pela vida. Em meio ao caos, Caim vislumbrou Marcos, que se lançava com determinação. Mas um grito rasgou o ar e fez o pistoleiro desviar o olhar para o homem que cambaleava, o corpo esparramado sobre as pedras secas, um ferimento grave arrancando de seus lábios dor abafada. O tempo congelou por um instante entre os combatentes. Caim correu até Marcos, segurou seu ombro com firmeza e os olhos famintos por respostas. O que sabe? Marcos, com a voz falha, lançou uma revelação que enredou novamente a teia do destino. Garret não é apenas um inimigo. Ele preparou algo que não vimos chegando. Uma armadilha. Ele tem mais do que homens. Tem fogo no coração e dentro da terra. As palavras caiam pesadas. Um presságio de que a guerra que enfrentavam era muito maior do que simples forças rivais. Nahima, fumegante da luta, juntou-se a eles, seus olhos marejados com a urgência da notícia. Estamos cercados não apenas de corpos, mas de intenções que podem nos apagar de uma vez. O medo não os paralisava, apenas temperava a ferocidade que já habitava em cada um. Olhou para sua viúva e para Tawa, não mais como companheiros apenas, mas como a única esperança de que poderiam resistir à tempestade que se anunciava.
Se a batalha mudou, então nós também temos que mudar. Essa aliança é mais que sobrevivência agora. É luta pela última chance que temos. O grupo, cansado, suado, marcado pelas pancadas do conflito, se reagrupou, consciente de que o preço da derrota seria impossível de pagar. Marcos era uma sombra fraca, mas seu alerta inflamava um plano. E aquele plano seria a lâmina com que cortaríamos nós da ameaça de Garrett. Enquanto o sangue ainda se misturava à terra quente, o som distante de mais cavalos chegou pelos vinhedos ressequidos, a tempestade anunciada quebrando a promessa silenciosa daquela noite. Caim fechou os punhos, a dor latejando longe, diante da chama crescente da determinação. Naíma, com um gesto firme, puxou-o pela mão, um elo que não precisava de palavras para significar tudo. Estamos prontos, disse ela, e não havia dúvidas. Mas era a voz fraca de Marcos, quase um sussurro de fim, que congelou o ar entre eles. Garrett não é tudo. Ele é pior do que imaginávamos. O fragor do próximo ataque rompendo o horizonte era a sentença. E no balanço dos suspiros compartilhados, o destino lhes apresentava sua maior prova. A noite caía lentamente sobre a fazenda de Garrett, envolvendo o terreno em sombras longas e frias. Caim se movia com cautela, cada passo calculado, o peso da ferida latejante, lembrando que aquela não seria uma incursão qualquer. Seu corpo ferido pulsava com a dor, mas o fogo da determinação queimava mais forte. Dentro dele, algo se quebrava e, ao mesmo tempo, se reconstruía. Um homem que há meses andava entre fantasmas, decidia que era hora de encarar não só seu rival, mas também suas próprias escolhas obscuras. Naíma ficou à retaguarda, firme e vigilante. Seus olhos, aguçados como sempre, vasculhavam o horizonte enquanto escutava o silêncio que antecedia a tempestade. Ela não era apenas espectadora. Era guardiã, o apoio inabalável para o homem que começava a perder as armaduras. A tensão estava entranhada no ar, mas havia também uma tênue corrente de esperança. Algo difícil de nomear, mas palpável, flutuava entre eles naquela noite pesada. Caim aproximou-se do portão da fazenda, a respiração curta e controlada. O campo estava deserto, mas o silêncio era falso. O ar vibrava com promessas de confronto. Cada pedaço de terra parecia carregar o peso dos dias passados, das vinganças aguardadas, das decisões que o homem fazia e que o haviam conduzido até aquele momento. Ele tinha que enfrentar não o inimigo só, mas também o passado que o assombrava e as feridas abertas dentro de si. Ao atravessar o pátio rachado, o pistoleiro sentiu o olhar fixo de Garrett, o rival cruel, firme e certo em seu território. Não perdeu um passo. Um silêncio tenso se instalou entre os dois homens, um confronto de anos de antipatias e ressentimentos que não precisavam de palavras para ferir. Garrett era a personificação das traições e perdas de Caim. Tudo o que ele tentava enterrar numa aliança frágil e improvisada. Caim puxou o revólver, a luz da lua refletindo no metal frio como a inevitabilidade daquela batalha. Mas havia mais do que ódio naquela penumbra. Havia uma busca por redenção, por respostas que faziam daquela guerra mais do que uma disputa comum. Era a luta daquele que não queria repetir erros, mas que precisava encará-los para ir além. Enquanto a tensão crescia, Naíma observava firme, preparando-se para agir se necessário. Ela sentia, nas profundezas da pele, o cheiro da pólvora, antiga e da vida por um fio.
Mas havia também a convicção silenciosa de que, apesar do medo, o futuro da aliança dependia daquele instante. A luta começou abrupta como um trovão rasgando o céu seco. Caim disparava com precisão. Cada tiro, uma palavra não dita, um grito contido. Garrett se defendia com crueldade, ciente de que ali estava em jogo não só o controle da terra, mas uma disputa pessoal que carregava cicatrizes profundas. O som de aço se chocando, tiros ecoando e gritos abafados se misturava com o cheiro de pólvora e suor, tornando a noite uma tapeçaria de dor e fúria. Do lado de fora, Naíma mantinha-se pronta, olhos cheios de fogo e coragem. Ela sabia que aquela era a prova maior, onde nada restava, a não ser o instinto e a aliança que construíam, frágil e firme ao mesmo tempo. As horas que se seguiram foram uma dança tensa entre o medo e a força, a esperança e a desolação. Finalmente, quando a luz do amanhecer começou a rasgar as nuvens de fogo ao leste, Caim conseguiu desarmar Garrett. O rival caiu, sufocado pela derrota e pela rendição forçada. O peso que carregava parecia se dissolver, e o silêncio que se seguiu teve o sabor agridoce da vitória custosa. Naíma chegou ao lado dele, o alívio estampado num olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Caim caiu de joelhos, a dor da ferida pulsando como nunca. Mas foi o abraço que deu em Naíma que selou sua transformação. Aquele não era um gesto de fraqueza, e sim de entrega. Sussurrou com a voz afogada pela mistura de alívio e verdade. Eu mudei por você. Ela apertou seus ombros, seus olhos brilhando com uma mistura de afeição e promessa. Era um momento que dizia que, apesar dos horrores e lutas, havia espaço para a esperança. Mas a noite ainda guardava suas surpresas. Quando o sol começava a aquecer as terras secas, Caim percebeu que sua luta havia atingido um novo patamar, não contra inimigos à sua volta, mas dentro dele mesmo. Naquele instante exato concluiu que nada seria mais do que antes. E no silêncio carregado de significados entre eles, o vento trouxe um som longínquo, trotes firmes, vozes nítidas se aproximando no ar seco. Caim apertou os olhos, sentindo o pulso acelerar. As palavras escaparam-lhe, em meio ao silêncio. Não vai ser fácil agora. Estou ferido, mas vivo. E é só o começo. Naíma ergueu o queixo, o rosto iluminado pela dor e determinação. Juntos olharam para o horizonte, onde a sombra das novas ameaças se aproximava. A promessa crua de que a luta pela sobrevivência e pela nova vida que começavam estava longe de terminar. O sol começava a despontar no horizonte, tingindo de dourado as colinas ressequidas que cercavam a fazenda de Garrett. Cain sentia cada pulsar da ferida na costela, uma lacerante lembrança da batalha recente. Mas a determinação em seus olhos era mais forte que a dor. Ao lado dele, Naíma mantinha-se firme, a respiração controlada, sua mão repousando levemente sobre o cabo da faca que havia visto muitas lutas. O momento que aguardavam finalmente chegara. Silencioso, Caim avançou cauteloso pelo terreno áspero, os passos quase sem som sobre a terra árida. O ar estava pesado, carregado da tensão de anos, de rancores enraizados e histórias não contadas. Ele sabia que não enfrentaria apenas Garrett, mas também as sombras dentro de si, o homem que foi, as escolhas erradas, as traições deixadas para trás. Naíma, vigilante, observava os arredores, cada músculo tenso, pronta para agir, mesmo que o mundo ao redor desmoronasse. Quando finalmente Garrett surgiu no pátio, o mundo pareceu silenciar por um instante.
Seus olhos encontraram os de Caim, fogo contra fogo, ressentimentos que iam além das palavras. O silêncio cortava com o peso de tudo que os opunha. Caim puxou o revólver com uma firmeza que tremia entre a ira e a esperança, as mãos pesando mais do que nunca. A luta era, em última análise, um confronto com o passado e a promessa de futuro. Os primeiros disparos ecoaram, rachando o silêncio como trovões. Caim atirava com precisão quase desesperada, cada tiro carregado da vontade de romper o ciclo de dor. Garré revidava com crueldade, selvageria, as unhas cravadas na ferida de um território e um orgulho que não conheciam rendição. Nahima, imóvel na retaguarda, sentia o cheiro da pólvora e as batidas aceleradas do coração. Cada respiração, uma oração silenciosa. A batalha dançava entre luz e sombra, até que, cansado e ferido, Garré caiu rendido. Caim, de joelhos, sentiu o peso da dor amplificada pela realidade da vitória. Foi o abraço de Nahima, firme e quente, que rompeu aquela tensão congelada no tempo. Um abraço que dizia mais que palavras, carregado de perdão, aceitação e promessa. Em seu ouvido, Caim sussurrou, com voz frágil e verdadeira: "Eu mudei, por você." O amanhecer dourado iluminava suas faces marcadas pela luta. E naquele instante ficou claro que aquela aliança era mais que sobrevivência. Era renascimento. Naíma segurou seus ombros, olhos brilhando de uma ternura que nunca havia ousado revelar. Eles não eram os mesmos que se encontraram meses atrás, endurecidos pela solidão e pela dor. Agora eram um só, unidos pela cicatriz da jornada e pela esperança teimosa que brotava no sertão. Mas o passado ainda lançava suas longas sombras. O som distante de cavalos partiu o silêncio. A patrulha do xerife se aproximava. O cerco ainda não havia sido rompido. Caim apertou os punhos, sentindo o pulso subir na febre do confronto iminente. "Não será fácil", murmurou. "Mas estamos juntos nessa. Feridos, sim, mas vivos, e não vamos desistir." Nahima respondeu com um olhar firme. A força que floresceu naquela mulher na fronteira ardia como fogo eterno. "O que construímos não é só um pacto de sangue ou medo. É a aliança que escolhemos para resistir, para vencer." Tauá chegou ao lado deles, sua presença como um estandarte da continuidade e da tradição que se recusava a desaparecer. Ela olhou para Caim com respeito, aquele respeito forjado na dureza do combate e no reconhecimento da mudança que vira no pistoleiro. "A terra está em nossas mãos", disse com voz firme, "e estaremos juntos para protegê-la. Não por destino, mas por escolha." Enquanto o sol subia e as primeiras sombras dos cavalos surgiam no horizonte, uma calma singular envolveu o grupo. Eles sabiam que não importava quantas batalhas ainda viriam. Aquele momento selava um novo capítulo. Uma vida forjada na dor e no amor. Um futuro construído na honestidade e na coragem de enfrentar os próprios fantasmas. Caim virou-se, olhando o vasto sertão que já não parecia tão vazio, mas pleno das possibilidades que apenas quem perdeu e lutou consegue enxergar. "Não somos só sobreviventes", declarou, voz firme. "Somos os que escolhemos continuar, e juntos vamos mostrar que até no deserto mais árido pode nascer esperança." Nahima segurou sua mão com força, um gesto simples, cheio de significado. Naquele contato estava toda a força de uma união que veio do mais profundo abismo
e que agora florescia com um brilho sereno e poderoso. Eles se prepararam, alinhados para o que viesse, mas com a certeza de que já haviam atravessado o pior. O futuro para eles era um horizonte incerto, sim, mas agora, iluminado pela luz da confiança e do amor conquistado com suor e sangue. Este era o legado que deixariam, um pacto verdadeiro entre dois corações quebrados que se tornaram inteiros. E assim, diante do sertão, que estendia seus braços quentes e desafiadores, Caim, Nahima e Tawa olharam para o horizonte juntos, prontos para escrever a próxima história, uma de resistência, redenção e a promessa que só aqueles que enfrentam a escuridão sabem manter viva, a esperança imortal.